Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 5 do livro do Eclesiástico. Livro do Eclesiástico, que é um livro profundo, de ensino, literatura sapiencial, que nos ajuda a ver a Escritura como um verdadeiro manual para a gente viver bem e se relacionar com Deus. É interessante que hoje no capítulo 5 tem dois momentos muito definidos. Primeiro, nós vamos ver a presunção do pecador, O pecador geralmente é presunçoso, não precisa de ninguém, acha que ele se basta. E depois nós vamos ver nesse mesmo capítulo a conversão do sábio. O sábio já é diferente. O sábio, sendo sábio, sempre acha que precisa da conversão. O pecador nunca acha que precisa se converter. O pecador sempre acha que ele está certo. O sábio, ao contrário, sempre percebe que precisa melhorar. Vamos lá então? Então vamos fazer o seguinte, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Já se inscreveu? Muito obrigado. E obrigado vocês todos pelos comentários, viu? Muito obrigado. Esses dias eu lendo no comentário, vi que tem pessoas que se reúnem para fazer a discussão sobre os capítulos que estão lendo, pessoas que formam um grupo de WhatsApp para discutir aí. Muito bonito isso, muito bonito. E muito obrigado você aí pelos comentários carinhosos que vocês sempre têm, tá bom? Eu tenho o costume de lê-los todos e eu agradeço imensamente, viu? Imensamente. Mas vamos lá, aquele desafio que eu fiz a você. Chame 2 pessoas que você conhece, da sua comunidade, da sua família, da sua paróquia, do seu círculo aí de amigos, para se inscrever no canal. É isso, fala, se inscreva no canal e comece a ler a Bíblia todos os dias. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Tá bom? Vamos lá, capítulo 5. Não contes com riquezas injustas, não digas, tenho o suficiente para viver, pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. Quando te sentires forte, não te entregues às cobiças do teu coração. Não digas, como sou forte, ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos? Pois Deus tomará sua vingança. Não digas, pequei, e o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não estejas sem temor e não acrescentes pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa os pecadores. Não demores em te converteres ao Senhor. Não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riquezas injustas, de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Não joeires a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Firma-te no caminho do Senhor, na sinceridade de teus sentimentos e de teus conhecimentos. Nunca te afaste de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te dizem, a fim de compreenderes. Darás então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde a outrem. Se não, põe a mão sobre a tua boca, para que não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é sua própria ruína. Não passes por delator, não caias com embaraço nas armadilhas de tua língua, pois ao ladrão estão reservados a confusão e arrependimento. À língua dúbia, uma censura severa. Ao delator, ódio, inimizade e infâmia. Faze justiça para o pequeno como para o grande. Muito bem, como é uma leitura sapiencial, é uma leitura de muitos conselhos sábios para que a gente possa viver
em segurança diante de Deus e diante do mundo. É importante lembrar que o Ben Sirac, ele tem uma predileção em falar sobre a palavra, né? A palavra, não a palavra que sai da boca, a palavra que a gente diz, né? Isso é um tema muito caro a Ben Sirac. Cuidado com a palavra, sua palavra deve edificar, sua palavra deve ser justa, sua palavra, então, isso é muito caro a ele, né? Agora é interessante que esse capítulo, ele começa justamente fazendo uma condenação àquele que se acha já pronto, sem pecado, que não precisa de nada, que basta. É uma crítica contundente, geralmente, aqui as pessoas que confiam na riqueza, dizendo, olha, não contes com riquezas injustas, não digas tenho o suficiente para viver. Ou seja, a pessoa que geralmente confia na riqueza, ela confia menos em Deus. A pessoa que põe sua segurança na riqueza, ela não põe sua segurança em Deus. A pessoa que tem a sua confiança, a sua segurança em Deus, geralmente tem a riqueza, o dinheiro, o ouro, a prata como seu Deus. E isso nunca dá certo. Nunca dá certo, né? Outra chamada de atenção aqui é quando a pessoa abusa da misericórdia de Deus. Posso fazer o que eu quiser porque Deus é bom mesmo. Tudo bem, Deus é bom, mas Deus é justo, né? Não tem problema, posso roubar, posso matar, posso fazer o que quiser. No final das contas, Deus é misericordioso. Opa! Deus é sempre misericordioso, mas diante da injustiça, a gente precisa prestar conta. Uma coisa é misericórdia, outra coisa é a justiça. Por uma questão de justiça, as coisas não podem ficar sem reparação. Não. Por isso que, ao ser perdoado, eu sou chamado a fazer uma reparação. Tá bom? E outra coisa interessante é aquilo que eu disse para você, é o cuidado com a palavra. Cuidado com essa palavra, né? Há um conselho interessante, não joeires a todos os ventos, joeirar, né? Que é você peneirar, né? Então, ou seja, fica joeirando, ou seja, fica usando todos os ventos, todas as opiniões, todas as palavras. Não. Vamos lá, que eu quero explicando os versículos, acho que fica mais interessante aqui. Deixa eu explicar aqui alguns versículos. Vamos lá. Versículo 1, né, interessante, olha. Não contes com riquezas injustas, não digas tenho o suficiente para viver, pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. A riqueza, gente, geralmente é fonte do orgulho e da autossuficiência. Quando a pessoa é muito rica, ela é autossuficiente. Ela acha que não precisa de Deus. Ela não precisa de nada. Tenho hospital chique, bom. Tenho plano de saúde bom. Tenho casa, tenho carro, tenho vida tranquila, viajo para onde eu quiser. Para que eu preciso de Deus? Eu já fiz o meu Deus. Já fiz a minha igreja, já fiz o meu Deus. Não precisa ir à missa, não precisa ir à igreja. Sou rico, né? Não preciso de nada disso. Para que mexer com esse negócio de igreja? Para que mexer? De vez e geralmente a riqueza cria na pessoa essa falsa sensação de segurança. Pode ver. Se eu precisar de alguma coisa, eu chamo alguém, vem dar uma bençãozinha aqui, ó. Vem aqui fazer uma missinha aqui, como se fosse dono e estivesse acima de Deus. A riqueza cria essa falsa sensação de segurança. E o pior, a riqueza faz esquecer de Deus e faz esquecer da nossa precariedade. A riqueza faz esquecer que a gente é pó. A riqueza faz esquecer que a gente vai morrer. A riqueza faz esquecer
que a gente é precário, que a gente não vale nada. Isso que é o pior. Quando eu percebo que eu não valho nada, que eu não tenho nada, que eu não sou nada, eu me volto para Deus e vejo ali o meu tudo. Mas quando a pessoa que confia na riqueza acha que ela tem tudo na riqueza, ela esquece da sua precariedade. Isto é um perigo para a nossa vida espiritual. Todos os dias a gente tem que se convencer. Eu sou pó. Eu sou pó. E em pó hei de me tornar. Por isso eu preciso cada vez e cada dia mais de Deus. Interessante que no versículo 3, olha aqui, versículo 3, não digas, como sou forte, ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos? Essa atitude arrogante do ímpio, né? Daquela pessoa que não acredita e que afasta o pensamento de Deus. Como sou forte! Tão forte que não preciso de Deus. Tão forte que não preciso de igreja. Tão forte que não preciso perder meu tempo com esse negócio de religião, de igreja. Sou forte. Não, para quê? Para quê, meu filho? Para que esse negócio de ficar rezando? Para que esse negócio de ficar indo na missa? Domingo é para eu descansar. Cuidado, mas cuidado. Essa arrogância sempre nos leva para o abismo. Sempre nos leva para o abismo. E aí tem uma coisa importante aqui que a gente precisa entender, que eu falei para você. Cuidado para não abusar da misericórdia de Deus. Versículo 4 aqui. Pois Deus tomará a sua vingança. Não digas, pequei o que me acontecer de mal, pois o Senhor é lento para castigar os crimes. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Mas que a Bíblia... A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor e não acrescente pecado sem pecado. Não digas a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Sim, Deus sempre vai perdoar os pecados. Preste atenção. Sempre Deus vai perdoar, porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas os atos dos meus pecados, aquilo que sobrou dos meus pecados, precisa ser reparado. Está entendendo uma coisa? Deus vai perdoar você sempre? Sempre. Mas a consequência do seu pecado, ela cria um mal-estar, um erro, um mal que precisa ser reparado. Precisa ser reparado. Então uma coisa é ser perdoada, outra coisa é você dar conta e você reparar o erro que fez. Porque a reparação dos erros é uma questão de justiça. Deixa eu te dar um exemplo. Você roubou alguma coisa. Tirou de alguém alguma coisa. Eu estou arrependido porque eu roubei. Meu Deus me perdoa? Perdoa. Claro que Deus perdoa. Mas a consequência do seu pecado, que tirou, deixando aquela pessoa sem aquilo que era dela, isso tem que ser reparado. Devolva. Mas Deus perdoou. Não, Deus perdoou o pecado, mas o gesto do pecado provocou algo ruim, que tem que ser reparado. Então, é reparação das consequências do pecado. Então Deus vai pedir conta disso. Presta atenção. Deus vai perdoar você de todos os seus pecados? Vai. Mas Deus vai pedir conta também de você, de todo o mal que seu pecado causou. Vai lá e repara o pecado. Então, deixa eu te explicar, até é interessante você entender. A igreja é tão sábia, né, que quando nós confessamos os nossos pecados, né,
Por isso que é importante, por isso é um sacramento, por isso não existe essa história, vou confessar com Deus os meus pecados. Não existe isso, pelo amor de Deus. Eu vou confessar. Não confesso com o padre, eu confesso com Deus. Preste atenção, vamos entender, seja inteligente, pelo amor de Deus. Por que nós confessamos os nossos pecados com o padre? Primeiro porque foi um sacramento deixado por Jesus. A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem tiver retido serão retidos. Tá bom? Isso está na Bíblia. Então não tem como você mudar a Bíblia. Né? Não tem como você mudar a Bíblia. Mas como é que quando nós confessamos o nosso pecado, o que é que acontece? Diante do padre, que representa toda a comunidade, e está na pessoa de Cristo, eu confesso o meu pecado. Confessei o meu pecado. Ele, porque está na pessoa de Cristo, diz: eu te absolvo dos teus pecados. Não é o padre que está falando eu te absolvo, é Cristo que está falando eu te absolvo. Eu te absolvo dos teus pecados. Pronto, Deus perdoou completamente. Mas os seus pecados criaram um mal-estar na sociedade, na comunidade. Seu pecado criou uma coisa ruim. O seu pecado criou uma consequência daquilo. Espera aí. Aí agora entra a justiça. Então o padre, em nome da comunidade, que ele representa a comunidade, né? Em nome da comunidade, ele vai pedir você uma satisfação, uma reparação. Não é perdão, perdão Deus já deu. O padre, em nome de Cristo, deu perdão. Agora ele vai pedir, em nome da comunidade, uma reparação. Por isso ele dá o que nós chamamos de penitência. Mas o nome certo não é penitência, é satisfação. Ele vai pedir uma satisfação. Ou seja, você tem que reparar o que você fez com o que o seu pecado produziu. Isso é justiça. Então ele vai dar uma penitência para você. Então, se o seu ato mau produziu algo ruim na comunidade, o padre pede um ato bom, para que da mesma forma um ato bom produza alguma coisa boa na comunidade. Ele vai pedir visita a um doente, ele vai pedir ajuda a um pobre, ele vai pedir ajude uma pessoa que está passando por uma situação difícil, ele vai pedir algo, ou quando a pessoa não puder fazer nada, ele vai falar, reza, porque o seu ato bom vai criar uma coisa boa na comunidade. Por quê? Porque o ato mau do pecado criou uma coisa ruim na comunidade. Então você está percebendo que a misericórdia é uma coisa e a justiça é outra? Deus perdoa sempre? Perdoa sempre. Mas Deus quer que seja feita a justiça. O seu ato mau precisa ser reparado. Reparado. Entendeu? Então, não abuses da misericórdia de Deus pensando que todo pecado foi perdoado e está tudo bem. Não, todo pecado foi perdoado, ok, perdoado, mas o ato mau precisa ser reparado. Tá bom? Vamos lá. Falei mais sobre o sacramento da reconciliação, né? Do sacramento da reconciliação que a gente chama de confissão. Por isso é importante, quando alguém perguntar para você, por que tem que confessar com o padre? Por quê? Porque o padre está na pessoa de Cristo que perdoa o pecado, porque o padre está representando a comunidade que quer a satisfação, uma reparação do pecado. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver aqui o versículo 10. Isso. Isso é interessante. 10. Não te inquietes à procura de riquezas injustas, de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Muito bem. Riquezas injustas significa aquelas riquezas adquiridas à custa de mentiras e de falsidade. Essas são as riquezas adquiridas à custa de mentira e de falsidade. Ela não vai servir nada para você. E, gente, isso é impressionante. Coisa que você consegue a parte de mentira, de falsidade, de coisa, nunca traz felicidade para você. Nunca. Nunca. Está aqui na Bíblia. A Bíblia não erra. Não te inquietes à procura de riqueza injusta. Nada te servirão. Nada te servirão essas riquezas.
impressionante, coisa que você consegue fraudando alguém, coisa que você consegue a partir de mentira, você não consegue ser feliz com aquilo. Não consegue. Se você usou de mentira, se você usou de falácia, se você usou de coisa para conseguir alguma coisa, não consegue. Versículo 11, isso aqui é muito interessante sobre a palavra. Não joeires a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Joeirar. O que é joeirar? Joeirar é o seguinte, é peneirar. Como é que você joeirar é peneirar? O trigo precisava ser joeirado. Então, como que você fazia? Você pegava o trigo, batia um pilão lá, para tirar a casca do trigo, né? Aí ficava só o trigo lá e tal. Aí você pegava aquilo lá, colocava na peneira e... Aí o vento vinha, tocava a palha e ficava o trigo. Aí você... Tocava a palha... Como você joga para cima, né? A palha é mais leve do que o grão de trigo. Então o vento toca a palha e o trigo cai. Aqui dizendo, não joeires em todo vento. Usa um vento daqui, usa um vento dali, usa um vento daqui, usa um vento... Não. Se for para joeirar, você joere só com um vento. O vento que vem daqui. Vento que vem daqui. Só isso. Então tá, vento que vem do leste só. Não fique, vai para um vento, vai para o outro, vai para o outro. Na verdade, é uma maneira de dizer o seguinte, não fique buscando palavra de um, palavra de outro, palavra de outro. Não. Não. Ou seja, não fique buscando a opinião de todo mundo, não. Não fique ouvindo fofoca de todo mundo. Joeirar a qualquer vento é dar ouvidos para uma opinião, outra fofoca, outra fofoca. Isso que é joeirar a qualquer vento. Quando você escuta alguém, você escuta aquela pessoa. Não dê ouvidos a uma fofoca, a uma opinião, a um palpite, coisa. Não dê. Né? Por quê? Porque aí a gente tem a tendência de seguir qualquer opinião. E não é assim. O sábio não segue, não fica escutando todas as opiniões, todas as fofocas, não. Viu? E aí o versículo fala, cuidado com a linguagem dúbia. A linguagem dúbia é a má fé. A má fé. Quando alguém fala uma coisa, pensando em outra. Cuidado com essa linguagem dúbia, tá bom? E para terminar, o versículo 15. Versículo 15, a honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Isso aqui é uma coisa interessante, porque é o seguinte, o autor aqui diz que a língua, ela é sim uma ocasião de pecado. São Tiago vai falar isso depois. A língua pode levar a pessoa para o fundo do mar. Mas a língua não é um inimigo que não pode ser domado. Não. A língua ela pode fazer muito estrago na vida de alguém. A nossa língua pode destruir muita coisa. Mas a língua não é um inimigo nosso que não pode ser domado. Não. Ela pode ser domada. Tanto é que aqui a Bíblia elogia a língua dos justos e dos sábios. A mesma língua. A língua, na língua, ela pode levar uma pessoa para a perdição, ela pode levar a pessoa para o sofrimento, mas ela pode levar a pessoa para a salvação, para a alegria. Então, nós não vamos dizer assim, a língua ela é uma coisa ruim e ela é uma maldição na vida da gente, ela é o nosso inimigo. Não é nosso inimigo, não. A língua pode muito bem ser domada. E quando a nossa língua é domada,
ela, ao invés de levar a morte, ela leva a vida. Ela leva a vida. E como é que nós domamos a nossa língua? Quando nós ouvimos mais e falamos menos. Quando nós ouvimos mais o que Deus tem a dizer e falamos mais aquilo que Deus nos inspira. Assim nós domamos a nossa língua. Et crutim domine, fugit partes adversa, vite teleo de tribiuda, radices Davide. Aleluia.